pedir sua bênção, mãe senhora. Senhora, quero lhe ver e não vejo a hora. Eu rezo e imploro, vim pedir sua bênção, mãe senhora. Senhora, quero lhe ver e não vejo a hora. Eu rezo e imploro, eu vim de longe, vim aqui lhe agradecer. Tudo que você me dá, mãe, é força pro meu viver. Eu vim minha mãe aqui lhe agradecer. Eu vim minha mãe aqui lhe agradecer. Me pedir sua bênção, mãe senhora. Vai dar samba na Folia de Salvador. Entre as atrações do Carnaval Pipoca 2013 está o trio Raízes do Samba, que traz atrações como Juliana Ribeiro e a banda Sertanilha, além do nosso entrevistado de hoje. Tem músicas gravadas por Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury, Margarete Menezes, Raimundo Sodré, um santamarense orgulhoso com uma carreira dedicada a pesquisar, preservar, cantar e tocar samba, especialmente o samba de roda e também as chulas. Aqui em nosso estúdio a gente recebe hoje Roberto Mendes. Bem-vindo à Frequência Baiana. Opa, que prazer estar aqui, mas eu queria falar com uma coisa que as pessoas estão falando samba, falam de muito samba, não. Na realidade existe uma música no meados do século XIX, não é, que acontece aqui no Recôncavo, quando fecha a Baía de Benim, que vem os sudaneses, eles passam pela Ilha da Madeira e trazem uma viola chamada machete. Traz a viola machete 3/4, que se encontra no Recôncavo Baiano, basicamente Santa Amaro, com o batuque, né, que é o cabila, o samba de caboclo. E essa fusão da viola com o cabila cria um culto, um rito chamado das chulas, não é? E que o mais importante é saber que esse canto é o aldeão português. Existe esse canto no norte de Portugal. Então a chula, nossa chula é a aldeã portuguesa. Se prepare, viu? Porque hoje vai ser aula de música com o Roberto Mendes. Pelo menos das entrevistas que eu já participei, que eu já vi, o Roberto Mendes sempre tem um pouco mais assim, de conhecimento musical que a gente acaba pegando. É de Santa Amaro, né? Do Recôncavo. De Santa Amaro. Sim. Aí e um apelo que hoje eu venho aqui basicamente eu fazer, inclusive, é que Salvador realmente, dessa vida agora, eu era menina, vi meu pai pegar o motriz, vim em Salvador, pegava na via férrea lá de Santa Amaro até cá, até Calçada, e voltar a dizer que conhecia a cidade da Bahia. Muitos anos depois eu vim saber que Salvador era a capital do estado. Você acredita? Até hoje eu espero que Salvador represente a Bahia, inclusive o Recôncavo. Até hoje Salvador não representa nada da Bahia. Você vem a Salvador, parece que você está em outro mundo. É uma caricatura, não é? Tem uma lógica, né? Da cultura do estado. A gente tem um discurso muito soteropolitano daquilo que é a Bahia, né? A gente muitas vezes representa a Bahia num discurso tipicamente soteropolitano e não percebe, inclusive, as diversidades culturais que existem em outras partes. Sim. Existem muitas Bahias circunscritas dentro na Bahia. Dessa. Agora, me diz como é que isso é possível, isso que você coloca, essa realidade de fato, né? De que Salvador não representa, na verdade, o que o estado é. Como é que isso é possível, considerando a força que tem essa raiz, essa tradição, esse povo no Recôncavo, como é que isso não chega? É muito engraçado, né? Um exemplo aí agora. Eu já fiz uns 3 carnavais, né? Eu tenho muito medo de folclorizar, né, os costumes da minha tribo, a minha aldeia. Eu basto para dizer que não durmo em Salvador. Nunca dormi em Salvador. Posso amanhecer em Salvador, mas dormir não durmo. Eu acho um absurdo eu dormir em Salvador quando é perto de Santa Amaro e eu moro lá. Por que eu tenho que dormir em Salvador? Entendeu? Jamais, eu sou um caso raro, assim. Por exemplo, eu jamais vou elogiar a terra de alguém, porque eu tenho medo de trair a minha. Então, eu quero dizer no sentido assim, culturalmente a cidade, ela precisa ser vista, a capital do estado, isso é uma função do estado, fazer inventário, porque sem inventário não tem invenção. Outra coisa, preservar o que é regra, que é cultura, e colocar apenas o entretenimento como exceção. Aqui não, a gente para Salvador, é muito estranho Salvador, porque em Salvador, tudo que tem em Salvador, a exceção tenta representar a regra. Aí fica caricato. É uma porcaria, é um lixo. Salvador, culturalmente, a Ave Maria é um lixo. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Dourada rainha, senhora. Amparo do Sejimirim, Rosário, dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária, os riscos que correm essa gente morena,
O horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena, purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Roberto Mendes está aqui com a gente no Frequência Baiana, cantor, compositor, violonista e que também é uma das atrações no Carnaval de 2013. Você vai poder conferir Purificar o Subaé e tantas outras composições que foram cantadas ou compostas pelo próprio Roberto. Ele está aqui no Frequência Baiana. Ele é conhecido pela sua ligação muito forte com o Santo Amaro, a terra natal dele, que foi destacada inclusive por outro nome. Essa ligação, né, dele com Santo Amaro foi muito destacada por outro nome bem ligado ao samba aqui na Bahia, Nelson Rufino, que conta até um episódio no qual trabalhou com o Roberto Mendes. Eu já era fã de Roberto Mendes como compositor. E lá um dia, meados de... Aliás, já finalizando 1999, a Ação Livre me convida para participar de um projeto que seria mostrar para o Brasil compositores cantando. Essa coisa se concretizou, eu fui para o estúdio e em janeiro eu comecei a gravar, mas eu tinha feito um pedido para o Wilson Souto, então presidente, eu pedia para ele levar Roberto Mendes, ele passou 2 dias conosco lá, para ele botar aquele violão de Santo Amaro. Eu sou encantado pelo seu caráter, pela sua firmeza, pela sua verdade e mais ainda pela manutenção do primitivismo que ele exerce sobre Santo Amaro. Ele não troca Santo Amaro por nada. De tanto ele amar Santo Amaro e de Santo Amaro ser essa seiva, essa matéria-prima para o samba brasileiro, a eterna matéria-prima do brasileiro, eu brinco com ele assim. Eu digo, Beto, só faltou uma coisa para Nelson Rufino, ser santamarense. Mas já é verdade, ele é santamarense, o Nelson. Você sabe, o Nelson é uma afeição muito grande. Nelson é uma pessoa extremamente séria. E eu gosto muito dele porque ele tem postura, não é? Nelson não negocia os seus costumes. Daí essa afinidade nossa. E eu adoro o Nelson, eu acho que o Nelson tem uma coisa de a gente teve uma dificuldade terrível de gravar com ele, porque a gente tenta fazer com que não seja uma gravação de alguém se desaguando em elogios, mas foi difícil. Com o Nelson falando sobre você foi difícil. A gente Nelson é meu irmão, ele é um grande amigo e irmão. E me conhece, nós temos uma coisa, nós somos exatamente iguais nessa diferença, né? Porque a igualdade só existe na diferença. Essa igualdade por igualdade é uma bobagem da razão, né? A razão é equivocada nisso. Só pode ser igualdade se houver diferença. E nós somos exatamente iguais na diferença. A gente sabe que você não só lançou CDs, como também escreveu livros voltados a essa música que é fértil em Santo Amaro, ao que a gente entende até como samba de raiz, a chula. Como é que é a situação de Santo Amaro hoje nesse aspecto? Os mestres violeiros que dominavam essa arte. O primeiro livro foi engraçado, foi um apanhado histórico, mais jornalístico, com o Valdomiro, né, que é um amigo meu, Valdomiro Júnior, um jornalista, que nós fizemos juntos esse apanhado. O segundo já é mais técnico, é a preservação do sotaque. É sotaque em pauta. Era uma leitura de que, por exemplo, onde o violão brasileiro fosse tocado de um jeito muito especial, como se tocava antigamente as violas machetes, né? Lá, então, é um instrumento de percussão ferida e que, de certa forma, quebrava essa verticalização harmônica criada pela razão acadêmica europeia. De certa forma, você tem o violão como um instrumento de percussão ferida e isso ajuda muito. Segundo, o respeito, né, às redondilhas lusitanas, que ela que promove ao orgânico belos versos, né? Você tem, quando você me faz uma pergunta, geralmente você me faz a pergunta em 7 sílabas. Eu falo em 7 sílabas poéticas. E o que é uma sílaba poética? A língua, por ser uma língua paroxítona, não é? Geralmente a última sílaba está na penúltima sílaba da última palavra. Esse é o verso grave, é natural da nossa língua, né? Tanto que quando a dificuldade de cantar o hino nacional, primeiro que não é um redondilho, é um decassílabo, né? E um decassílabo poético, mas é um alexandrino francês, né, de 12 sílabas. Isso é difícil de cantar porque o verso esdrúxulo, né? É muito difícil encontrar uma pessoa que fale a palavra naturalmente, a palavra proparoxítona, né? Eu me lembro de você até dizer que de alguma forma o samba é tão forte, é uma língua quase. É um comportamento. Tão forte,
comportamento traduzido em canção. A que chula é isso. A chula é o comportamento traduzido em canção. Que você dizia que isso ditava até o nosso ritmo, a divisão da nossa fala. A cadência, Nós não temos um estudo ainda feito sobre a língua portuguesa, não é? O canto da língua portuguesa, não temos. Precisamos de um inventário disso urgentemente, que você faça isso rapidamente. A gente usa a língua portuguesa no canto nosso em cima de uma roupagem harmônica europeia. E aí fica muito padronizado, todo mundo cantando igual. É um pouco assim, chega a ser ridículo, né? Mas é um ridículo que a gente vai aprender muito. Quando nos livrarmos dessa razão boba que tenta impor no nosso comportamento de senzala tão espontâneo, essa coisa boba que está do certo e do errado. Agora, Roberto, você já cantou várias vezes a situação lá de Santo Amaro, até em um dos CDs há um texto de Maria Bethânia em que ela lembra do envenenamento por chumbo que a cidade sofreu. Como é que você vê Santo Amaro hoje em dia, até nesse episódio, ainda é uma ferida aberta, esse episódio de envenenamento? Como é que está Santo Amaro? Dê notícias de lá pra gente. Acabamos de perder uma grande encruzilhada, não é? Agora ficamos assim, um pouco despatriados. Santo Amaro vai sobreviver, é isso que Santo Amaro é muito forte. Mas você perde um patrimônio como Dona Canu, que sempre, através dela, as pessoas chegavam lá e chamavam a atenção disso. Hoje em dia, não sei mais se essas pessoas terão interesse em ir lá na cidade, porque não sei se não terão retorno. Essas pessoas são muito oportunistas, né? Eles ficam esperando... São os abutres, né, da vida humana. Esses caras aparecem do nada e de repente aparece. Isso Santo Amaro sabia aproveitar com Dona Canu lá. Essas pessoas chegavam, não sei se eles vão voltar mais lá, se interessa isso. A situação é muito séria, mas a gente vai buscar de outro jeito, vai brigar e quem sabe até um espaço em outra dimensão, a Dona Canu nos ajude mais forte, não é? Porque ela tentou o máximo, nós tentamos ao máximo rever essa coisa, mas sempre foi difícil. Sempre a cidade sofre muito, esse descaso. Até não tem muito interesse. É considerada a cidade com maior índice de envenenamento por chumbo. Sim. Não sei se no país ou no mundo, mas por conta da atividade de uma fábrica que funciona. Foi a Cobra, que é a Prestolite antiga. Então tudo isso acabou a vida da cidade, acabou o rio, né? Quando você, a música é o rio, né? A música é como o rio. Toda vez que você tenta colocar harmonia num canto, você mata o canto. Toda vez que você bota cais num rio, você matou o rio. Porque o rio vive da simbiose com a mata ciliar. É na mata ciliar que o rio não vira mar, se protege do mar. Quando chegar o mar não interessa mais nada. E o canto é isso. O canto só pode chegar à explosão, sabe? Se ele vem com a fé, se ele vem com essa coisa desse rompante. É isso que acontece. Na fé, na festa, na dança, reza e canta, povo meu, com fé, com festa, com dança, pro recôncavo vou eu. Na fé, na festa, na dança, reza e canta, povo meu, com fé, com festa, com dança, pro recôncavo vou eu. Moreninha, moreninha, deu meia-noite eu no mar, no sobrado da rainha. Moreninha foi morar, oi, levou meu melhor sorriso, levou os encantos do mar. E hoje aqui no Frequência Baiana a gente recebe uma das atrações do Carnaval Pipoca de 2013, o cantor, compositor e violonista Roberto Mendes. Roberto, como é que você começou a apreciar o samba? Qual é a recordação mais antiga que você tem disso tudo? De samba, da chula, que você fala da chula, samba chula. Isso é uma coisa bem recente, porque na minha casa, em Santo Amaro, olha bem, na década de 30, o canto orfeônico era obrigado. Era deixa eu falar como era, na década de Santo Amaro, era obrigado a se cantar música na escola. Fazia parte do código de postura da cidade. Então fazer música em Santo Amaro é comum. Agora fazer música do padrão, daquela ideia de que se pode ensinar a fazer música. Logicamente, isso, quando eu estava com 18, 20 anos de idade, eu comecei a tocar com 7, 8. E com 20 anos de idade, eu vi uma cena que me deixou constrangido. Era um pedreiro lá que trabalhava na cidade, Caruso, e que ele tocava um violão muito estranho. Era uma adaptação da viola machete no violão. Quer dizer, ele quebrou. Antigamente ensinava violão assim, primeira, segunda, falsa,
terceira, segunda e primeira, né? Era uma coisa muito louca, não tinha quarto grau, não tinha isso. A razão não tinha chegado, se criou outra razão para ensinar algumas coisas. E uma dessas razões era essa da música, ensinar violão. E aí eu vi aquele cara tocando um tipo de música sem usar vários acordes. O acorde é uma criação da razão para embelezar, ou melhor, para cercar aquilo que está solto. Não é? É como se você pegasse um cavalo de pasto e botasse na estribaria. Não é isso que a razão fez com a música orgânica. Ela colocou, é bonito, mas é bonito quando a razão se estabelece como razão mesmo e impõe. Mas essa ditadura do gosto imposta pela razão é quebrada nas chulas, né? Por exemplo, você em pé é um ponto. Quando você dá o primeiro passo, você determina o círculo que lhe promove, que lhe encontra. Porque o seu primeiro passo define o raio desse círculo que lhe comporta. Esse é o círculo da sua vida, né? E aí você começa, com mudança de centros, você começa a andar. Cada passo é um centro, não é? E o meu centro não é igual ao seu. Então somos variantes em busca da unidade, e essa unidade lhe dá a verdadeira canção. É como uma pedra que cai na poça d'água e gera frequências. Eu sou marujo quando volto do mar, volto com a alma doce pra amar, e me entrego aos balanços da rede, bebo mata sede, vou morrer de amar, e me entrego aos balanços da rede, bebo mata sede, vou morrer de amar. O marujo não tem só um bem, tem 1000 amores na beira do mar. Meu coração não é de ninguém, é da moça bonita, sereia do mar. Meu coração não é de ninguém, é da moça bonita, sereia do mar. O cantor, compositor e violonista Roberto Mendes está aqui com a gente no Frequência Baiana. A gente está conversando um pouquinho sobre a carreira dele, sobre o que ele pensa sobre música, ele que é inclusive uma das atrações do Carnaval Pipoca em 2013. Samba no Carnaval de Salvador, como já vinha acontecendo, várias pessoas que tocam samba no Carnaval de Salvador, em circuito exclusivo ali no Centro Histórico, acontece muito. E dessa vez a gente vai ter um trio que vai ter entre as atrações Juliana Ribeiro, Sertanilha, que é um grupo de samba, mas também focado em samba de roda, e o Roberto Mendes, que é um cara que tem uma proximidade muito grande com chulas, especialmente. Roberto, você estava conversando aqui com a gente nos bastidores a sua concepção de que você não é artista. Não sou, não tenho esse veio, não tenho essa coisa, esse compromisso com... Na realidade, a arte, por exemplo, o artista ele tem um compromisso com o conteúdo refém da forma, né? Eu não tenho esse cuidado com a forma, não. O meu conteúdo é livre, é um conteúdo mais ligado ao comportamento. Então eu não tenho essa coisa da forma, do tempo, da canção. É uma que eu vou tocando e cantando. Mas a Lu Barreto, que é a pessoa ligada a essa coisa, que me conhece há muitos anos, que me chamou para esse processo desse encontro de raízes. No fundo, é uma coisa para chamar a atenção do Estado da Bahia. Eu acho que a Bahia precisa de fazer um inventário rápido, porque sem inventário não há invenção. É necessário, isso cabe ao Estado preservar os costumes, né, de um povo, que essa herança desses costumes gerou tal comportamento. Eu acho que Salvador, como centro disso, deve fazer uma revisitação à Bahia como um todo, para trazer para que a Bahia seja reconhecida dentro de Salvador, né? E não matar esses sotaques, né? Esse sotaque basicamente da nação iorubaiana, que tem se perdido muito dentro do produto feito em Salvador. É um produto muito distante do questionamento cultural, né? Mas eu acho que tem jeito. Eu vi uma entrevista há poucos dias do secretário de Cultura do município agora, que o Neto chamou, é dessa preocupação de pegar essa coisa cultural e trazer para o conteúdo artístico, sabe como é? O conteúdo mais a regra, trazer a regra para a exceção. Eu acho que isso é muito bom. Eu estou sentindo que já existe uma mudança nesse sentido de trazer uma novidade. E a novidade é trazer o Brasil, a Bahia real, para a Bahia oficial. Que existe um distanciamento cruel, né? O Brasil é assim, né? Tem o Brasil oficial, que dita o gosto, e o Brasil real, que suporta, às vezes até por um negócio de boa convivência. Eu sou daqueles que não suporto, não tolero o Brasil oficial, acho burro, chato e incompetente.
né? Essa lacuna é cruel do Brasil oficial entre o Brasil real. Chega a doer. O desconhecimento total é burrice. Mendes, isso que você traz, essa mudança, essa retomada, na verdade, é uma redescoberta ou é, na verdade, assim, uma tentativa de salvar o que está quase se perdendo? Você sabe o que acontece no Brasil? É muito engraçado. Quando se quer fazer uma novela para dar sucesso, eu há poucos dias estava gravando um programa do Sem Censura lá com a Leda Nagli e estava lá a menina que fez o Muricy, né? Esqueci o nome da atriz, a ex-mulher do Paulo Betti, que é muito amigo meu. A Muricy é a Eliane de Jardim. Eliane de Jardim estava lá também, a gente conversava sobre isso. O sucesso daquilo está no Brasil real. Toda vez que você tenta fazer uma coisa sofisticada, pensando no Brasil oficial, fica caricato, não é? Ridículo. O Brasil oficial, às vezes, é muito engraçado. Chega para ser um programa de humor de má qualidade. Mas hoje eu acho que o Brasil real está dando um banho. Você parou o Brasil todo para ver aquela coisa que é comum no Brasil real. O Brasil se reconhece nele. Quem não reconhece o Brasil oficial, real é o Brasil oficial, que tenta manipular, não é, com a ditadura do gosto, com esse abutre da mídia, que ficam inventando teorias absurdas para enganar. E a gente vai passando por cima deles. Eu, por exemplo, moro em Santa Amaro, e Santa Amaro é muito engraçado. As pessoas já entendem isso muito bem. Não dá para enganar mais. Antes da internet, a mentira tinha pernas curtas. Hoje ela perdeu as pernas. Não tem mais nenhuma chance. Hoje eu posso desmentir qualquer abutre desse no Facebook. Isso tem alguma coisa a ver com aquilo que o seu pai te falava sobre artista não sair de casa? Sim. Meu pai tinha um preconceito horroroso contra artista, né? Ele achava que o grande artista morava na sua terra porque ele mente pouco. Porque quando ele sai é uma miséria, né? O artista fora da sua terra, ele vira advogado, corretor de imóveis e político, que é o chefe, o mestre das mentiras. Né? Esse convive com as mentiras. E é um princípio tautológico, né? A mentira da mentira é uma verdade, embora seja uma mentira. Isso é a base, né? Da lógica do pensamento dessas pessoas. Eu tenho muito medo, mas o Brasil real está se aproximando, ele está crescendo, está se colocando. A prova eu vou fazer o carnaval cantando no trio Raízes. Não sei se vai ter ninguém para ouvir, né? Mas já é uma tentativa. Eu vou tocar, eu vou cantar, depois eu volto para minha terra, venho de lá, toco e volto para minha terra. Mas Santa Amaro vai estar presente, de uma maneira, com fidelidade total, de quem vive e mora na tribo. Roberto, falando aí em Santo Amaro, muita gente tem curiosidade de saber como é trabalhar com pessoas como Bethânia, né, que também é filha de Santo Amaro. Você já foi até arranjador de Maria Bethânia. Como é que funciona esse trabalho? A vida inteira eu fiz música. É legal você saber quando o intérprete é estímulo para a composição. Eu sou de uma geração onde o intérprete é coautor da obra, né? Bethânia quase que pede a música inteira. E você faz a música que ela pede. Bethânia só não vai escrever nem compor a canção, mas ela pede tudo que ela quer. Eu faço música a minha vida inteira para Santa Amaro e para Bethânia. Se Santa Amaro cantasse, com certeza daria para Santa Amaro. Mas como a voz de Santa Amaro, da minha obra, vinha através de Bethânia, eu fiz a vida inteira música para Santa Amaro e para Bethânia cantar. Eu não consegui. Eu menti algumas vezes quando eu disse que fiz para alguém. Mentira, eu nunca fiz música para ninguém. Eu fiz de mentira algumas vezes, mas eu disse uma mentira, eu falei isso. Já menti várias vezes, mas nunca fiz música para ninguém. Fiz para Santa Amaro e para Bethânia só. Não fiz para ninguém. Nunca fiz. Embora várias pessoas já tenham gravado composições suas. Até gravam bem, eu fico feliz, eu adoro. Mas eu fiz para Bethânia cantar. E quando Bethânia não canta, as pessoas cantam. E eu canto também minha música, eu adoro cantar minha música. É uma gravação de fidelidade, porque é a gravação do autor. Ela é a gravação da primeira matriz. A gente agradece aqui a participação do Roberto Mendes, ele que é cantor, compositor, violonista, é uma das atrações que vão se apresentar no Carnaval Pipoca 2013, no caso dele, no trio de Raízes do Samba, junto com Juliana Ribeiro, junto com Sertanilha, junto com várias outras atrações. Que a moça que me chamou é uma pessoa muito amiga minha, chama Lu Barreto. Essa entende profundamente desse conceito cultural baiano. Eu estou apaixonado e estou mais nisso porque foi um convite dela. Eu queria até pedir desculpa aos outros que participaram disso, que fazem também o trabalho, mas Lu, me conhecendo, eu não podia rejeitar, negar esse convite a Lu Barreto. E a Salo, também essa senhora que cuida, essa moça que cuida do Sertanilha, a Juliana, que faz um trabalho, embora acadêmico,
mas ainda é do canto popular, de conteúdo popular, basicamente brasileiro dentro da Bahia. Você parece ter uma pequena pontada de coisas contra a academia? Não, contra a razão. Eu faço hoje a música através da sedução. E digo a você honestamente, né, eu vou repetir uma frase do meu pai. Minha mãe encheu o saco às vezes, coisa de mulher. E eu perguntei ao meu pai, por que você conseguiu viver a vida inteira com minha mãe? Ele dizia para mim, meu filho, eu nunca permiti que a razão se intrometesse, ou melhor, desvendasse o mistério da sedução. A gente conversou aqui com Roberto Mendes, cantor, compositor, violonista. Obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Com essa a gente tem que encerrar mesmo. Obrigado, Roberto. Agora são 6 horas e 14 minutos.